1 Samuel, um livro já conhecido de todos nós, capítulo 1, você conhece a história de Ana, mas eu não venho aqui nessa manhã falar diretamente de Ana, apesar da história ser que Deus está fazendo giro em torno também de Ana, mas tem um personagem aqui muitas vezes esquecido e teologicamente mal interpretado. Esse personagem é Eucana, o marido de Ana. A mensagem deste dia é o apelo de Eucana. Olha para alguém e fala assim, o apelo de Eucana. Fala para ele. Você já achou? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Até o irmão Corme já está de pé. Olha que ele está com a penda do joelho. Isso? Glória, misericórdia, né? Você estava aqui servindo a Deus. E assim se foi o futebol. Deus sabe, né? Vai melhor. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 1. Não vou me demorar muito, nós vamos uma palavra direta, uma aplicação direta para nossas vidas. E vamos orar e entregar a nossa vida ao Senhor. Tem muita coisa aqui para acontecer. Tem ensaio, tem coral, enfim. É o nosso domingo do Senhor. Diz assim: E houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufer, Efreteu. E eles tinham duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rófine e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outro irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Ou porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Só tem aqui. Já conhece a senhora? Já orou? Já orou pela mensagem? Não, né? Não. Só tem aqui. Vamos orar. Pai querido, eterno Deus, estamos aqui reunidos em teu nome, em tua presença. Nós entendemos que tu és a rocha mais alta do que nós, que não há em nós força alguma, e reconhecemos o teu senhorio, Pai. Fala conosco nesta manhã, Senhor, vem quebrar as cadeias que tentam nos aprisionar, estruturas no mundo espiritual que explodem no mundo físico e tentam fazer que não venhamos, Senhor, a galgar aquilo que o Senhor tem para nós. Assim como estamos em guerra, estamos sim numa grande batalha espiritual, peregrinos neste mundo, Senhor, um mundo de passagem, um mundo de aflições, um mundo de dor. Mas eis aqui a tua palavra que nos conforta, eis a tua palavra que nos guia, e que os corações possam se abrir nesta manhã, independente da dificuldade. Nenhum coração fique endurecido, Pai, para que não ouça, para que não entenda, para que não aplique, que a nossa condição humana, isso tem sido orado aqui antes das pregações, não seja um fator impeditivo para ouvir a tua voz, Senhor. Que a tua voz esteja acima de todas as coisas na nossa vida, independente da guerra, da batalha, da luta, da confusão de mente, das tristezas do coração. Essa é a tua palavra poderosa para dividir, Senhor, alma e espírito, juntas, medulas. Só a tua palavra pode fazer isso. Não há força em quem prega, não há poder em quem ouve, mas há poder em ti, há poder na tua palavra, sobrenatural. Sobrenatural, Senhor, para mudar a nossa trajetória, o nosso pensamento. Assim nós oramos, te agradecemos, pois tu és poderoso. O nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus, aquele que crê,
Dá um amém, um glória a Deus, um aleluia, porque Deus é bom. Poder sentar e falar assim: acorda aí, meu irmão. Acorda aí. Desperta. Levanta. Profetiza. Em nome de Jesus. Está frio, mas a noite já passou. E veio o dia. Para a honra e glória de Jesus. Esse texto ele é conhecido. Principalmente se prega em conferências, se pregam em congresso de mulheres. A história de Ana. Mas eu quero, movido pelo Espírito Santo de Deus, falar daquele que teologicamente é incompreendido muitas das vezes dentro desse texto, que é o homem chamado Eucana. Eucana é um homem que morava em Efraim. Segundo os estudiosos, ele não era da tribo de Efraim, ele era levita. Isso aqui não é uma discordância nem um erro bíblico, porque na hora de distribuir as terras, os levitas ficaram sem a porção de distribuição e viveriam de doações, e até pedaços de terra eles não tiveram. Por isso estavam espalhados entre as outras tribos e nas terras das outras tribos. Apesar de ele morar em Efraim, vamos dizer que ele é levita e uma ramificação da tribo de Levi, que eram os coatitas. Quem eram os coatitas, pastor? Aqueles que levavam a arca através das varas. Existiam as varas de ouro, onde nem toque direto eles podiam dar na arca, mas a carregava através das duas varas, que entravam nas argolas, uma de cada lado, e ali não era qualquer levita que carregava a arca. Era uma ramificação da tribo de Levi, chamado de coatitas. E esses ficavam mais próximos desse utensílio que Deus já fulminou usar. Nós vamos ver a história de só tocar na arca, porque a arca estava quase caindo ali do carro de boi. Então, Eucana era um homem de Deus. Nós estamos lidando aqui com um homem ignorante. Nós estamos lidando aqui com um homem que atrapalha o que Deus tem para fazer na vida de Ana. Então é verdade que quando olharmos para o versículo 22, Eucana vai dizer para Ana assim, ó: Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que é bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Porque Ana, durante a sua oração, Ana vai dizer o que é o Senhor. Que se ele lhe desse o filho, se ele lhe concebesse o prazer de ser mãe, ela entregaria o nazireu. Ela já vai fazendo o voto de nazireu antes de ter o filho, em meio à sua oração amarga, tá? Ela desce em oração amarga, e vamos ver o porquê ela estava tão amarga, de ver as adversidades, as guerras da vida. Mas existe algo aqui interessante, irmãos, e presta muita atenção nisso. Vai dizer que Deus havia cerrado a madre. Quem entra nesse processo, quem leva a Ana a descer tão fundo em oração, em intimidade, são as circunstâncias que o próprio Deus permite para fazê-la virar aquela mulher de oração e orar daquela forma. Sabe, a nação estava passando por dificuldade, sabe, estava com identidade, crise de identidade, sabe. Hofni e Finéias eram dois pilantras, irmãos. Nós vamos ver que eles se prostituíam na porta da cidade, roubavam o melhor dos despojos. Eles falavam como homem de Deus, andavam como homem de Deus, agiam como homem de Deus, mas era sepulcro caiado, podres por dentro. Não havia a presença de Deus. Tanto é verdade que a arca é roubada. Eles vão levar a arca quando estão perdendo a guerra para os filisteus. Eles querem fazer da arca ali um símbolo de poder. Deu alarido na terra, a terra treme, e eles mesmo assim, com a terra tremendo, perdem batalha. Sabe por quê? Emoção nunca ganhou nada. A terra até treme, mas Deus não estava com eles. Esses eram Hofni e Finéias. Então nós estamos falando de um homem que tinha visão, de um homem que era levita, de um homem que tinha entendimento daquilo que estava falando. Tanto que ele não briga quando Samuel nasce. Ele fala para Ana: olha, Ana, faz o que lhe couber. Ele não se mete, o filho é dele, mas ele não impede o que Deus tem na vida de Samuel. Pelo contrário, ele vai dizer para ela: olha, faça o que lhe for melhor fazer, tão somente confirme. Ele fala para ela assim: sabe o que ele está dizendo aqui? Então somente tome cuidado com os propósitos que tu faz. Se tu orou falando, então confirma. Se tu disse que ia fazer, então faça. Se tu orou a Deus e falou: se tu me der, eu farei. Quantos de nós oramos a Deus, irmãos? Se o Senhor abrir a porta, se o Senhor fizer, Deus abre, Deus leva, e tem formatura, e não vem adorar, e não glorifica, e a primeira coisa que acontece é sumir da presença.
Ele vai falar, olha, cuidado. Todo homem de Deus, mulher de Deus, mãe e pai, deveriam agir dessa maneira. Cuidado. Tão somente confirme a sua palavra. Senhor, se tu converteres o meu marido, eu faria a tua obra. O homem se converte, a mulher começa a atrapalhar o homem de fazer a obra. Cuidado. Tão somente confirme a tua palavra. Olha o tipo de homem que a gente está lidando aqui. Teologicamente, incompreendido. Eu vou falar por quê. Quando olhamos para a situação de Ana, nós vamos ver que o erro que Eucana comete é casar com duas mulheres, irmãos. Esse é o grande erro de Eucana. Sabe, apesar da lei mosaica diretamente não falar do casamento, da poligamia, nós vamos para a palavra do Senhor e vamos entender que a configuração de fábrica expressa como deveria ser. Quando Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, Ele não arranca uma costela e a outra e faz duas ervas para Adão, não, irmãos. Ele faz uma só. É só olhar para o que deveria ter sido. É só olhar para a forma que foi criado. É uma mulher para um homem, mas aí vem a dureza, vem as questões, enfim, e o homem, então agora o Cana está casado com duas mulheres. E toda vez que eu saio do plano original, toda vez que eu saio da configuração de fábrica de Deus, toda vez que eu invento alguma coisa, olha para alguém e fala assim, tu vai ter problema na tua vida e na tua caminhada. Saiu da configuração. Deus fez o homem para ser homem, a mulher para ser o que? Mulher. Mas quer inventar a configuração, está ruim. Falta alguma coisa. E vira e mexe tem gente voltando para a configuração de fábrica. Porque foi feito de uma certa forma. Não dá para querer botar bateria num carro que foi feito para funcionar a pilha, irmãos. Eu posso até inventar, puxar um fio, mas o negócio vai virar o que? Bugiganga. É bugiganga? Gambiarra. Já viu? Tá o negócio, o carro andando, o negócio balançando, porque não era para ser assim. Então ele vai sair. Então qual é a complicação de Eucana? Ele casa com duas mulheres. Irmãos, as irmãs são uma bênção. Tem gente que brinca, fala assim, pastor, uma já está ruim, quanto mais duas, não é isso? Mulher é uma bênção, irmão. Se eu vou viver sem elas. Deus sabe aquilo que faz. Homem também, se a mulher reclama, mas o homem fica fora, a costelinha some. Não é isso? Deus sabe aquilo que Ele faz. Tem jovem casão ainda, irmãos. Tem muita gente ainda com sonho de casar, independente, tá? Independente da libertinagem que o mundo está pregando aí, o sistema. Tem gente ainda que acredita no relacionamento e no casamento. Mas ele vai casar com duas mulheres. Uma das mulheres vai ter filho, que é a Penina. E vai dizer a Bíblia que Penina irritava Ana continuamente. Excessivamente. Ou seja, o que é algo excessivo? Não é uma piada de vez em quando. É sempre. Principalmente quando ele ia sacrificar. Assim como Jó, no sacrifício ele pedia pela família. Assim como Jó, no sacrifício ele pedia pelas mulheres. Ele pedia pelos filhos. Os filhos que ele tinha, nenhum era de Ana. Todos os filhos eram de Penina. Então Penina, sabendo que Ana estava pedindo por algo impossível, isso aqui segundo o texto, porque era mais no momento do sacrifício, aí que ela apertava mais a irritação. Eu tenho filhos e você não tem, eu sou uma mulher abençoada, você é seca. Isso naquela época, ser uma mulher que não dava continuidade à família, à herdade, à herança, era algo muito complicado. Hoje as mulheres não querem mais ser mães, não querem estragar o corpo, mas enfim, uma hora a casa cai de qualquer jeito, não é isso? Então é melhor a gente viver daquilo que Deus nos chamou para ser. Então ela vai seguir isso aqui. E toda hora que subia o homem na cidade, ele subia, ele ia de Siló, ele ia de onde ele morava para Siló para poder sacrificar. Eu creio que subia da cidade, então já era alta a cidade, ele subia ainda mais para chegar ali em Siló, para poder sacrificar, tinha ali os sacerdotes, não é isso? E aí a porção maior era para Ana, porque ele a amava. Olha só, quando a gente vai para hermenêutico, o que a hermenêutica vai dizer? Tu tem que entender para quem fala, quando fala, por que fala. Uma das perguntas que a gente vai ter que fazer. Dentro desse contexto aqui, vai dizer que ele a amava. Quando ele vai confrontar Ana, e o confronto é necessário dentro das famílias, tá, irmãos? O confronto é necessário, ele é dolorido. Tem gente que quer ir para Nárnia, quer sumir, quer que a mente suma só para... Nárnia é um filme, tá? É infantil, que do guarda-roupa a pessoa vai para outro mundo.
né? A pessoa tem uma epifania, eu fico olhando isso aí também, acontece no Mágico de Oz. A Alice também, ela cai no buraco e vai para outra terra, fuga da realidade. Tem gente que quer fugir para não ter que conversar, para não ter que resolver. Então o Cana, ele vai chegar até Ana, e a porção dele é maior. Então nós vamos entender o contexto, que é alguém que ama a sua mulher, que está falando aqui. Que é alguém que é temente a Deus, que está falando aqui. E apesar de teologicamente ele ter visto como presunçoso e arrogante, a forma como ele fala, se você não perceber, as perguntas são perguntas retóricas. Pastor, o que é uma pergunta retórica? É aquilo que a gente pergunta e não espera a resposta, mas quer levantar um ponto para discussão. Pastor, faz muito isso, isso é didático. Sabe, é chato, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Quando eu falo assim, ó, olha para alguém e fala para ele, tu é mais que vencedor. Não, tu não está esperando resposta, mas tu está levantando um ponto para a vida dele que está agindo como fracassado, quando ele é mais que vencedor. Está levantando um ponto de discussão para que ele pense naquilo que está acontecendo com ele. Então o Eucana vai falar o que para Ana? Vai falar assim, você deu que o Eucana sacrificava mais, né? Porém Ana dava parte excelente, a sua competidora excessivamente, né? Ficava perturbando ela, né? E Eucana irritava ela. Então o marido lhe disse, Ana, versículo 8, por que choras? Ele não está esperando, ele já sabe. Então é um homem que tinha percepção, tá? Que acontecia em volta dele. E o que está faltando dentro de muita família aí é a percepção. Tá, o negócio está acontecendo, não está nem vendo. Sabe, o negócio está descambando, quando vê, já está dando ruim. Sabe que tem a oração, que a gente ora quando a casa cai, mas tem oração que é preventiva? Que isso, pastor? Isso não é bíblico? É bíblico sim. Jesus, quando vai orar, ele vai orar por aqueles que estavam. Ele vai orar por aqueles que ainda viriam. Ele vai orar por que estavam, por aqueles que ainda viriam a nascer. Uma oração que está valendo até hoje. A oração de Jesus, meu irmão, a oração de Jesus não tem preço e nem prazo de validade. Aquela oração que ele fez lá mais de 2000 anos atrás, orando por aqueles que viriam, pela igreja que surgiria, era para Ivec. Tu tem noção da visão espiritual? Meu Deus, tu tem noção do tipo de visão? Uma igreja que foi de 2000 anos, a oração dele lá atrás já era para a diaconisa Patrícia, era para o evangelista Vâncio, era para a minha casa, era lá atrás ele tem orado. E essa oração é o que tem nos sustentado até hoje, e vai sustentar os teus bisnetos, enfim. É a oração de Cristo, suficiente para a nossa vida. A gente continua orando em cima daquilo que ele construiu, daquilo que ele já fez. Então vai dizer o marido, ó, ele vai dizer para ela assim, ó, Eucana, marido, lhe disse, Ana, por que choras? Ele está vendo. E por que não comes? Ele também sabe. Estava à beira da depressão. Porque sucessivamente Penina jogava na cara dela. Sucessivamente. E se eu conjecturar aqui, tu não é mulher, tu não deu alegria. Eu tenho meus filhos. Mas eu não sei se isso é uma ação ou uma reação. Porque às vezes as pessoas estão reagindo, não simplesmente agindo. A Bíblia vai dizer que Eucana amava Ana. Não fala que ele amava dessa forma Penina. Pode ser uma reação. Às vezes as pessoas te agridem. Sabe, tu acha que é simplesmente pelo que tu não tem. Pelo contrário, te agridem pelo que tu tem. Não é pelo que tu não tem. A gente é que acha. Que nós olhamos para nós e achamos que eu não tenho nada porque a pessoa está com inveja da minha vida, da minha casa. Você que pensa. Às vezes inveja a sua forma, o seu caráter. Sabe, de vez em quando inveja a tua forma de lutar, tu é um lutador. Isso é complicado. Então ela pode estar reagindo e não simplesmente agindo, mas reagindo. Sabe, ele vai perguntar para ela, olha, por que choras, por que não comes, por que está mal o teu coração, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Mas é uma pergunta retórica. Todas as perguntas que ele faz para Ana são retóricas. Por que não come? Por que está triste o teu coração? Ana na beira da depressão. Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor. Sabe o que ele está dizendo para ela? Aqui ele está levantando um ponto de partida para a discussão. Você está em depressão pelo que não tem, mas não olha o que já tem. Sabe, você está em depressão por aquilo que não aconteceu, mas não está vendo o que você tem ao seu redor. Na verdade, hermeneuticamente falando, olhando para o texto, interpretando da forma certa, ele não está sendo presunçoso, ele está tentando fazer Ana reagir. Por isso que o tema é o apelo, o argumento de Eucana.
Sabe quando tu olha para alguém e fala assim, minha filha, por que tu tá andando assim? Ah, eu estou preocupada, não sei o que eu vou ser amanhã, mas tu não tem família, tua família não te ama, a gente não é contigo. Tu está levantando um ponto de discussão para que ela veja que o que ela tem, é claro que tem que conquistar, mas também é conquistando, entendendo o que Deus já está fazendo e faz, gratos pelo que Deus já fez na nossa vida. Sabe, ele está levantando um ponto para que Ana reaja. A verdade é essa. Olhando para o texto, pastor Massor já falou aqui muitas das vezes da síndrome de Eucana. Sim, o que nós temos de síndrome é achar que nós somos suficientes para tapar os vazios dos corações daqueles que amamos. Você não é suficiente. Olha para alguém e fala assim, você não é suficiente para isso. Sabe, dentro de uma mente você não sabe o que se passa, irmão. A gente está casado com a pessoa, mas não sabe o que ela pensa de verdade. A gente não sabe o que se passa no coração. Você criou um filho com toda a sua dedicação, encheu ele, cercou ele de amor, para que as guerras não chegassem, mas as guerras chegam e você nem vê. E a gente se acha incapaz. Sabe, a gente se acha, parece que tuas mãos estão amarradas, porque você não tem o que fazer, você se culpa, porque não tem nada o que fazer, você já tentou e a questão não muda. Sabe por quê? Porque você não é suficiente para mudar a vida de ninguém. Sabe, para com essa síndrome de que você é capaz de preencher tudo aquilo que as pessoas que você ama precisam. Você não é. Não tem como preencher esse buraco. Por mais que você ame, não tem como preencher esse vazio. Agora, confrontar é necessário. Sabe, pedir a Deus a estratégia é necessária. Por que não come? Ele sabe que é porque ela não tinha filho. Porque está triste no teu coração? Ele sabe que é porque ela tinha um sonho. Ele sabia, ele talvez soubesse, talvez até ele não intervisse nas provocações de Penina. Mas ele vai mexer com Ana para que ela reaja. Sabe, ele vai fazer algumas perguntas retóricas para que ela possa reagir. Não sou eu melhor que teus filhos? Ela fala assim, o que tu tem não é suficiente? Será que não dá? E meu irmão, ainda que não fosse. Porque você vai ver que o sonho de Ana continua, porque ela vai orar a Deus, ela não se comanda, mas ela vai procurar uma forma de sair daquela situação. Sabe por quê? A situação não envolve só você. Quem te ama também sofre no meio dessa guerra. Teus filhos sofrem, o marido sofre, a esposa sofre. Sabe? Todo mundo sofre. Então ele vai o que? Impulsionar e confrontar Ana. É o que está acontecendo nesta manhã de consagração. Deus está nos confrontando para que possamos agir. A nossa postura pode trazer a resposta de Deus para a nossa vida nessa manhã. Não sou eu melhor. Tu não tem isso, tu não, Ana, reage. Sabe o que ele está falando? Ainda que você não aceite, eu te amo. Mesmo não me dando filho. Mesmo não me dando filho, minha maior porção a Deus é para você. Te amo como você é. E aí Ana tem que tomar uma decisão. Ou ela aceita, ou ela se conforma, ou ela vai buscar Deus para ele mudar o quadro, ou mudar a Deus para conformá-la, porque o sentimento estava consumindo Ana. E se Deus não quisesse abrir a madre? E se Deus não quisesse que Samuel nascesse, ele conformaria Ana? Sabe, mas de qualquer forma a melhor resposta está em Deus. A Diaconida falou, o processo dói. Sabe, mas se formos legalistas, sabe o que é legalista? É aquele que interpreta a Bíblia, sabe, de forma literal. Tem um livro chamado Legalistas em Recuperação. Todo mundo tem um pouco de legalismo, pastor? Porque eu com a hora eu sou assim. Com a roupa eu sou assim. Com música eu sou assim. Mas não se consagra, não se converte, tem um gato na tua casa, é legalista. Tá? A gente já pega o nosso ponto forte e acha que isso aí vai resolver tudo. Vai não, irmãos. Porque na palavra eu sou assim. Porque no horário a gente pega isso e acha que esse negócio vai te salvar. Vai não. Esse é legalismo, tá? E todos nós temos um pouco de legalismo. De pegar nosso ponto forte, sabe? Exaltar o ponto forte, como se só isso fosse resolver a nossa vida. Sabe? Sem interpretar, sem entendimento do que está acontecendo. Se olhar para Ana parece cruel, irmãos. Parece cruel. A mulher ouvindo desaforo o tempo todo, mas era o quê? Pro processo. Quem é que serra a madre? Quem serrou a madre? Quem permitiu isso? Para quê? Todas as dores todo nascimento vem com dor de parto. E a dor de parto dizem que ela é terrível. Se eu não me engano, ela é uma das quartas maiores dores. Se eu não me engano. Pastor, qual é a primeira? Dizem que é a pessoa na fase terminal. Quando está com câncer, que vomita o intestino, não é isso? Que vem tudo, um pedaço de pulmão. Essa talvez seja a primeira maior dor. Um amigo meu faleceu assim, a mãe dele.
sabe, pulmão, câncer do pulmão, ela vomitava um pedaço, a dor terrível. Mas quando olhamos aqui, estava para nascer um profeta com tríplice ministério, irmãos. Sabe, ele, sacerdote por linhagem, tá? Profeta porque ele profetizava a autorrevelação de Deus, juiz, o último juiz sobre Israel. Como esse nascimento viria sem dor, irmãos. Sabe, está para nascer um evangelista aqui nesse lugar, está para nascer um profeta aqui nesse lugar, está para nascer um pregador aqui nesse lugar, está para nascer um homem, um jovem, uma jovem de oração nesse lugar. Agora eu te pergunto, como que isso vai vir sem dores? De parto. Como? Não tem como. Sabe, Ana estava para dar à luz a um dos profetas que vem marcar a sua geração. A geração de Samuel. A geração que levou Saul, ungiu Davi. Sabe, um dos profetas que fizeram diferença no meio do seu povo. Você entende que o que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família? Sabe, é algo grandioso. E como que isso vai vir sem dores de parto? Você pode até não entender o que está acontecendo com você agora, mas amanhã você vai entender que Deus é Deus da tua vida. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Ana desceu, Ana chorou, mas tem o cântico de Ana no capítulo 2. Aleluia! Elcana nem se mete. Elcana entende, faz o que tu achar melhor. Não, Senhor, se tu me der, ele vai ser Nazireu. O que é Nazireu, irmão? Voto de Nazireu. Sansão era Nazireu. João Batista Nazireu. Samuel Nazireu. Jesus Cristo Nazireu. O que ele parece? Barbudão, sempre com cabelo. Nazireu. Votos de Nazireu. Alguns Nazireu por propósito espiritual, outros as mães entregavam. No caso de Samuel, ela entrega e é um propósito espiritual sobre a vida dele. Nazireu. É claro que todo grande projeto vai vir com dor, com as dores. Por isso que nós não devemos estar murmurando, mas glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, Ana não teve só um filho, não. Teve mais 5. Uma mulher que era impossível. Você percebe que sempre que Deus vai gerar algo, as mulheres eram o quê? Estéril. E Deus não quer, família não é lugar de esterilidade. Não estou falando de filho físico. Família funcional, ela gera vida. Família funcional, ela gera entendimento, ela gera direção, ela gera compreensão. Família não é lugar de esterilidade. Esterilidade é fora daqueles que não conhecem a Deus, irmão. Para quem conhece a Deus é lugar de vida. Sabe, é lugar do novo, é lugar de esperança, é lugar de entendimento. Família não é lugar para isso. Essa palavra aqui, eu entendo essa palavra. Quando eu falo esterilidade, estou falando de nascimento físico, mas espiritual, sabe? Não dá para ficar travado, a minha família é só isso. Esse homem nunca vai mudar. Ah, meu filho nunca vai mudar. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, vai ser sempre assim. Abertura, novela Gabriela. Sempre foi assim. Crente que não muda. Pastor, já estou até conformado porque as coisas não. Olha para alguém e fala assim, ó, nossa casa, tá perto da tua família, fala para ela. Não é lugar de esterilidade. Presta atenção, irmão, é lugar de vida. E lugar de vida e vida e abundância. Para que as coisas venham entrar no lugar. Glória a Deus. Sabe, todas as perguntas de Elcana são retóricas. Não era um homem ignorante, não era um homem sem presença. Não impediu o filho de se achegar a Deus. Quantos pais e mães estão entrando no propósito que Deus tem na vida dos filhos? Atrapalhando. Pastor, eu tenho medo porque isso aconteceu comigo, porque senão eu só posso orientar, irmãos. Porque o que Deus tem, Ele tem. Quantos oram por filhos serem pastores? Ninguém quer. Misericórdia. Até quem é do ministério, misericórdia. Ser pastor, não. Ah, é muita guerra, não dá para mim, que você não, é ruim demais. Quantos oram por filho ser um missionário? Lembro que a Júlia pequenininha, ela, pai, eu vou fazer os amigos pastores, para me sair que eu vou virar missionária. Ela pequena, evangelizando na rua. Falava, mas quantos oram? Não, minha filha, sair por aí, para lá, para cá, servir a Deus, gastar a vida diante de Deus, morrer para esse pessoal, esse povinho. Esse Zé Povinho que nem levanta para vir para a igreja. Esses que a gente ora tanto pela vida, eles mesmos não estão nem aí para a própria família. Irmão, tem que ter muito propósito e amor de Deus no coração para entender o que é isso. Para entender o que é isso. Tem gente que corre até do que tem.
porque tem dificuldade. Eucana não impediu. Faça o que tu achar melhor, somente confirme a tua palavra. Olha o que ele vai falar para a mulher dele. Tu orou amargamente, Deus te ouviu, Deus abriu a madre, somente confirme a sua palavra. Era homem de Deus. Eucana era mais confrontado. Sabe? De vez em quando tem que fazer umas perguntas retóricas. Está te faltando alguma coisa? Ainda que esteja. Ou a pessoa vai orar para Deus conformar, ou vai orar para Deus mudar a trajetória. Aquela hora. E Deus muda a trajetória. Mas quando nós vamos ver aí que oraram e Deus não mudou a trajetória, mas conformou o coração. Qual é o nome daquele profeta que escreveu ainda que a videira não floresça, que no final do seu livro, Conde? Deus mudou a situação? Deus mostrou para ele que ele era o quê? Deus. E que no tempo certo ele ia cumprir a sua vontade. Abacuque se alegra. Ele vai dizer assim, ainda eu me alegrarei e me exaltarei no Senhor. Ponto. Ou ele conforma, ou ele muda. Mas se ele nem mudou e tu também não está conformado, irmãos, tem que se chegar mais para Deus. Mateus capítulo 11 vai dizer o seguinte. Mateus capítulo 11, versículo 28. Você não deve querer preencher buracos. Tem situações na vida da minha filha e do meu filho que eu não vou ser suficiente. Não tem como, tá? É impossível. Nem na vida da tua esposa, nem na vida do teu marido. Você não vai ser. Pastor, mas eu casei para ser feliz. Não, tu casou para a glória de Deus, irmãos. Homem, mulher, família, ele constituiu tu. Ele espalha vida. Vai fazendo todas as coisas. Sabe, do transbordar da sua glória que nós fomos feitos. É para a glória de Deus. É para a glória. Que realidade dura, pastor? Biblicamente falando, foi para a glória de Deus. Posso ser feliz dentro disso? É claro que pode. E deve. Mas tem coisas que tu nunca vai mudar no teu marido. E tu vai ter que se conformar. Ou Deus muda a trajetória, ou te dá estratégia para se conformar. Tem coisas que você nunca vai mudar na tua esposa. Só Deus pode fazer. Versículo 28 vai dizer assim. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem escreve isso? Jesus. Está dizendo assim, a Bíblia não é homofóbica não, tá, irmão? Vinde a mim todos. Tá? Pode vir todos. Homossexuais, bissexuais, pansexuais, heterossexuais. Todos. Todos. A Bíblia não escolhe. Negro, alto, branco, baixo, gordo. Que fez mal, que acha que não fez mal para ninguém. Por isso tem que ter um final de vida show de bola. Todos, vem para cá. Eu vos aliviarei. Mas novamente olhando para o texto, o que é jugo? Jugo é uma peça de madeira que junta um animal ao outro. Bota no pescoço e os animais têm que andar emparelhados. E Jesus está falando, vinde a mim todos, o meu jugo é leve, o meu sistema, a minha forma de ver as coisas. Sabe, a minha metanoia, a minha mudança está fora desse mundo legalista. Vinde a mim. Meu fardo, eu vou te emparelhar comigo. Sabe o que é? Meu fardo é leve. Sabe, o fardo botava num boi e botava no outro. Eles andavam assim, ó. Então, se um virasse, o outro virava. Deus está falando assim, o meu sistema, a minha palavra, o meu reino, a minha forma, a minha ótica de ver as coisas, ela é diferente. Sabe, meu jugo é leve. Meu ensino é diferente desse mundo legalista. Sabe, eu quero te dizer que gente boa passa a guerra também. Se você acha que não deveria passar porque você é muito bom, a tua fé é uma fé divorciada da Bíblia. A Bíblia diz que a chuva cai sobre todos. Diz que nesse mundo tereis aflições, mas vai dizer assim, tem bom ânimo porque eu venci o mundo. É isso. E é dessa forma, irmãos. Não vim aqui pregar para falar para você que a vida é um mar de rosas, porque nesse mundo não tem mar de rosas. Mas tem Cristo nos dando direção. Sabe, o confronto é necessário. Confronto é necessário. Mas que Deus te dê a estratégia. Meu jugo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma. É possível descansar em minha guerra? Meu Deus. Com ele? Pastor, eu ainda não aprendi a fazer isso. Tem que mergulhar mais nele. Pastor, eu estou há tanto tempo na igreja e não entendi fazer isso ainda. É porque ainda não nos achegamos a ele como deveríamos.
Porque segundo a sua palavra, o seu jugo é leve. E se ele não mudar a tua circunstância, vai trazer conformismo, vai te ensinar a viver com algumas questões. Paulo vai orar. O espinho na carne de Paulo incomoda Paulo. E qual a resposta que Paulo vai receber? A minha graça? Ele não muda a situação do espinho na carne de Paulo. Mas ele muda a mente, a forma. Ele ensina Paulo a conviver com as dificuldades. Sabe, Jesus está falando que ele vai nos dar uma nova ótica, Filipe. Uma forma da gente viver com aquilo que tem, que ele talvez não tire algumas coisas em nós. Mas vai nos ensinar a viver da melhor maneira com isso, de ensinar outros com isso, de louvarmos o nome dele com isso, e glorificar o nome dele com isso, e sermos felizes para a honra e glória do nome dele, independente da situação. Eu venho nessa manhã falar de adversidade, irmãos. E eu já tenho que orar. Vamos orar pela nossa vida. Sabe, homens de Deus e mulheres de Deus, irmãos. Arruma um jeito em Deus para confrontar. Porque família não é lugar de esterilidade. Tem gente muita vontade com o poço onde caiu. Tem gente muita vontade com o buraco onde entrou, onde te jogaram. Eu não sei de onde veio isso. De repente você não entrou sozinho, alguém vai lá e te joga. Mas eu sei que com Deus é possível mudar a forma de ver e até mesmo a situação.